Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade, continuando nossa série sobre as ordens iniciáticas. Hoje é dia de falar da Golden Dawn, a ordem que influenciou tantas outras ordens. Se você chegou até aqui, não se esqueça do nosso sistema de apadrinhamento, padrinhos e madrinhas que suportam o canal. Entra lá no catarse.me/Conhecimentos da Humanidade, lá tem a forma de você continuar suportando o canal e o nosso trabalho e ainda receber recompensas incríveis de volta. Mas vamos lá, vamos falar da Golden Dawn. No século XIX, a gente vai ter um reflorescimento da ciência, mas mais do que vinha acontecendo no Iluminismo e no Renascimento propriamente dito, a gente tem a Revolução Industrial, que vai trazer grandes avanços em várias áreas. A gente vai ter muitos marcos no século XIX, principalmente a área de economia, a área de ciência. É um século muito importante na história da humanidade, que um grande passo é dado nesse momento. Como, por exemplo, a teoria da evolução de Darwin. Coisas científicas que acabaram explodindo a cabeça da galera no século XIX. Mas quando na história da humanidade ela começa a ficar muito racional, muito industrial, muito teórica, muito voltada para a ciência, ao mesmo tempo dá uma estourada do outro lado para dar uma compensada, um retorno aos meios místicos. Então no século XIX, apesar da gente ter toda essa ciência, toda essa parte econômica, muitos europeus principalmente voltaram a pesquisar mais sobre os tais ensinamentos ocultistas, como o hermetismo, a magia, a alquimia, e aí isso tudo vindo como uma alternativa para aquele mundo material que estava se consolidando de maneira tão racional ali diante de todo mundo. Existiam alguns grupos que foram buscar essa reespiritualização lá no Oriente, mas existiam outras pessoas que não gostavam dessas práticas orientais e queriam resgatar as práticas ocidentais de alguma forma. E aí, os estudos de magia do Egito, de Cabala, das tradições greco-romanas, das tradições celtas, da magia enoquiana, do hermetismo, vieram à tona como formas de fundamentar uma reespiritualização de um esoterismo ocidental. E aí como é que isso aconteceu? Para um grupo específico, 3 pessoas que já eram maçons, lembra que a gente já falou da história da maçonaria aqui no canal, e se encontraram em 1881, porque além de maçons, eles também eram rosacruzes, e dentro do rosacrucianismo, eles estudavam Cabala. Esses caras faziam parte de uma ordem iniciática chamada Sociedade Rosacruciana da Anglia, ou a Societas Rosacruciana em Anglia, a SRIA. E aí, lá eles se conheceram. Esses caras eram William Robert Woodman, William Wynne Westcott e o Samuel Liddell MacGregor Mathers. Esses 3 caras foram muito importantes, porque quando eles se encontraram, o Westcott acabou se tornando a grande força motora, começou a mover as coisas entre eles e começou a criar o que seria a proto-Golden Dawn. Ele convenceu então o Woodman para dar credibilidade a essa nova ordem, porque o Woodman já tinha um cargo altíssimo dentro da SRIA, ele era o Mago Supremo, e o Mathers foi recrutado porque ele tinha um talento muito grande de trabalhar em rituais e integrar o simbolismo desses rituais. Segundo a lenda, porque essa ordem é cheia de lendas na sua fundação, a ordem foi fundada baseada numa carta chamada Cipher Manuscriptis, ou os manuscritos de Cipher. Em uma das versões da história, esse manuscrito veio de uma loja Rosacruz alemã que havia escrito um registro codificado de seus rituais e que o Westcott conseguiu adquirir esse manuscrito em 1886. Tem uma outra versão que diz que o Westcott descobriu esses pergaminhos, esses manuscritos, numa livraria de antiguidades lá em Londres. O fato é que ninguém tem certeza de onde veio esse manuscrito, que esse documento pode até ter sido forjado pelo próprio Westcott. Outra versão diz que os membros originais ali que fundaram a Golden Dawn se basearam nos papiros mágicos gregos, aprender os rituais que ali existiam, que eram rituais herméticos, e aí adaptar esses rituais para a sua realidade, fazendo uma releitura de como esses rituais seriam feitos e de como eles seriam chamados. Mas sobre o tal pergaminho lendário, o Cipher Manuscript, ou o manuscrito Cipher, esse manuscrito então foi entregue ao Mathers, e o Mathers foi quem teve o trabalho de decifrar esse manuscrito. Lembra que ele era bom com rituais e com símbolos, e foi também ele que deu o nome, batizou esse manuscrito do manuscrito cifrado, né? O manuscrito que tem ali uma cifra, da onde ele tirou os segredos para fundar a grande
ordem. Esse manuscrito, então, ele tinha uma espécie de esboços estruturais de uma série de rituais de iniciação correspondentes aos elementos clássicos: o ar, a água, a terra, o fogo, o espírito, e também tinha o endereço de uma adepta, a Fraulein Sprengel, que vivia na Alemanha, a quem Westcott escreveu e, após aceitar seus pedidos, acabou emitindo uma carta para que pudesse abrir uma loja na Inglaterra. A loja, então aberta pelo Westcott, foi batizada de Isis Urania, também chamada de número 3. A loja de Sprengel seria então teoricamente a número 1 e uma tentativa abortada teria a número 2. Apesar de tentativas, eles nunca conseguiram provar a existência dessa Fraulein Sprengel. Bem, algumas teorias que cercam esse manuscrito, como eu já disse, dizem que eles são uma falsificação que o próprio Westcott fez, ou ele teria sido escrito por outros estudiosos daquela ordem, a SRIA. E essa Fraulein Sprengel foi uma espécie de uma invenção para que eles conseguissem dar uma linhagem à sua ordem recém-formada. Então, essa lenda das origens do manuscrito, ela também traria mais peso para os ocultistas daquela época. Era muito comum falar, olha, foi uma tradição mística, ou foi um grande ocultista que não se revela. Isso era bem comum para dar um selo de qualidade ali para aquela ordem que estava acabando de nascer. Bem, ainda tem uma outra teoria que diz que existiu uma ordem alemã de fato, que tinha uma filial em Londres, que foi fundada em 1810, mas que seria ultra secreta e sem nenhuma prova sólida de que realmente tem existido, ou de que a Golden Dawn estaria relacionada com ela, por exemplo. Bem, e dentro dessa ideia de ordem alemã, ainda tem algumas vertentes que dizem que essa ordem alemã nem existia, que na verdade a Golden Dawn, ela era uma ramificação dessa ordem rosacruciana, a SRA. E esse manuscrito, sim, seria alguma coisa mais antiga, mas que teria vindo das mãos do Francis Barreto e do Eliphas Levi, que eram dois ocultistas anteriores a essa época, que chegou até a SRA e que aí eles acharam esse manuscrito lá e resolveram, através do manuscrito, criar uma nova ordem mágica, porque ela tinha justamente descrição de rituais iniciáticos. Mas vocês acham que parou por aí? Não, ainda tem mais teorias do surgimento da Golden Dawn. Uma delas diz que esse manuscrito era legítimo, e a Golden Dawn vinha, na verdade, da descendência de uma ordem judaica antiga chamada de Goldene Dämmerung, ou Crepúsculo Dourado, sendo essa ordem tendo sido fundada para permitir que judeus alemães conduzissem lojas de estilo maçônico, uma vez que era proibido de participar da maçonaria. E aí essa história continua dizendo que assim que a loja de Isis Urania foi fundada em Londres, a Sprengel desapareceu, assim como a sua loja, porque eles foram vítimas de perseguições que aconteciam na Alemanha. Então, estruturalmente falando, a Golden Dawn, ela seguia um modelo muito semelhante à maçonaria, em termos de títulos, de graus, de iniciações, assim como algumas ordens rosacrucianas, da onde provavelmente ela teve uma forte influência também. Seguindo esse trabalho através do mérito, o avanço era baseado em testes de conhecimento e demonstrações de habilidades. Na ordem externa, o layout do templo e as funções, elas pareciam espelhar as da loja azul da maçonaria. E os graus de iniciação foram retirados de fontes maçônicas e também são baseados no simbolismo das esferas da árvore da vida. Originalmente, a ordem ela não ensinava nenhuma prática mágica, com exceção de rituais básicos de banimento e de meditação. Antes de tudo, ela era uma ordem filosófica e metafísica de ensino. Por 4 anos, ela existiu apenas como a ordem externa, ou a primeira ordem, que era dedicada a esse tipo de estudo, e era dividida pelos 4 elementos, como a gente já falou. Em 1892, quando os primeiros adeptos tinham completado as iniciações da ordem externa, aí sim eles se tornam a ordem interna. Essa ordem interna, ela tinha um nome, ela era conhecida como Segunda Ordem, ou Rosi Rubia et Auri Crucis. E aí sim, nesse nível, eles começavam a aprender sobre magia prática, viagem astral, alquimia, vidência em cristais e espelhos, sempre com a permissão dos seus superiores, mas eles também podiam iniciar aspirantes a esse primeiro nível. Algumas histórias ainda mencionam uma terceira ordem, que seria composta dos chefes secretos, os mestres ascensionados, que seriam os guardiões de todo o esoterismo ocidental, mas os membros pouco sabiam sobre as figuras dessa terceira ordem, muito parecida com a ideia hoje moderna da tal da fraternidade branca. Bem, e como é que era feito o recrutamento para esse primeiro círculo, segundo círculo, enfim? Para o primeiro círculo, esse recrutamento ele era sigiloso
e era feito através de um convite pessoal ou através de anúncios em um jornal teosófico chamado Lúcifer, que era justamente para afastar qualquer curioso ou fanático religioso. A Golden Dawn, mesmo tendo uma forte influência maçônica nos seus rituais, ele tinha uma diferença fundamental: aceitava, além de homens, também mulheres no seu corpo. Isso foi muito importante porque isso representou um grande avanço para a época. Isso não era muito comum, né? A gente sabe que a maçonaria era exclusivamente masculina, e a Rosa Cruz, algumas sociedades rosacrucianas também eram exclusivamente masculinas, e aí isso foi muito importante, porque, por exemplo, grandes figuras no ocultismo, como a Dion Fortune, por exemplo, passou a fazer parte da ordem. Outra mulher que foi muito importante foi a Moina Bergensen Matters, ou seja, a esposa do Matters. Ela foi a primeira pessoa dentro da ordem a alcançar o posto de adepto. Os anos 1890 foram considerados os anos de ouro da Golden Dawn. Já havia se estabelecido na Inglaterra, com centenas de membros de várias classes sociais. Muitas celebridades, inclusive da época, acabaram fazendo parte da ordem, como era o caso da atriz Florence Farr e também do poeta irlandês, que a gente já falou dele aqui, William Butler Yeats. A gente não sabe ao certo quantos membros a ordem teve lá no seu clímax, no seu apogeu, mas se estima que chegou a cerca de 500 pessoas, mas apenas realmente um grupo muito pequeno de pessoas se tornaram parte da tal da Segunda Ordem. Pela ênfase que a ordem tinha no desenvolvimento humano, a Golden Dawn ela acabou atraindo diversos escritores e artistas que foram dignos de atenção na sua época e são dignos de atenção até hoje. A ordem também pode ter sido um impulso para a criação de obras criativas compartilhadas entre os movimentos estéticos daquela época. No final do século XIX, o Woodman faleceu. Westcott se restringiu a participar apenas das atividades oficiais. Dizem que até ele esqueceu alguns documentos em um táxi em Londres, que causou um certo desconforto com seus superiores no governo da cidade. Afinal, ele era um coroner, né, que era um médico legista da cidade naquela época, e eles não queriam que o seu nome tivesse sido associado a ordens secretas. O próprio Crowley, que fez parte da Golden Dawn, em sua autobiografia, ele alegou que o Matters plantou esses documentos para consolidar o controle dele da ordem, meio que descredibilizando ali o Westcott, e aí forçando então a renúncia do Westcott. Que após a partida do Westcott, o Matters nomeou a Florence Farr como adepta-chefe. Isso, ligado com a mudança de Matters para Paris, causou um ressentimento com os membros da ordem, principalmente porque os exames dos adeptos nominais para a Segunda Ordem, que era o dever principal do Westcott, a cargo da Farr. E aí eles ficaram esperando por meses e até anos para obter uma promoção para o grau superior. Inclusive, negaram a admissão do Crowley na Segunda Ordem por sua reputação de libertino sexual. E aí no começo dos anos 1900, essas rachaduras na ordem aumentaram, várias pessoas saíram. Isso aumentou tanto que nesse período, até o início da Segunda Guerra Mundial, a maioria dos templos originais havia desaparecido, com exceção de pequenos grupos que poderiam reivindicar uma descendência direta aos templos originais. Então, desse período de 1900 até o começo da Segunda Guerra, a ordem foi se desmontando. Os templos foram sumindo e só pequenos grupos de estudo foram sendo mantidos, e esses grupos eram muito poucos, só eles podiam reivindicar uma descendência direta dos templos originais ou da tradição original. Bem, apesar de tudo isso estar acontecendo, alguns adeptos abriram duas ordens distintas. Uma era a Alpha et Omega, que foi fundada em Londres pelo Matters, e a outra era a Stella Matutina, ou Estrela da Manhã, Estrela Matutina, que foi fundada pelo Dr. Robert William Felkin. Existe ainda um braço da ordem que sobrevive até os dias atuais, revivendo seus ensinamentos, seus rituais. Dentre elas, se destaca a Open Source Order of Golden Dawn, que foi fundada em 2002 por Sam Webster e se baseia nos princípios do open source, ou seja, é aberta para todo mundo. A partir daí, o Webster começou a fazer muitos workshops e essa ordem dele acabou crescendo muito porque os workshops eram abertos, eram de magia, a galera se interessava e isso fez a ordem abrir bastante. E a outra ordem é a The Hermetic Order of the Golden Dawn, que é uma organização sem fins lucrativos. Apesar de ter o mesmo nome da ordem inicial, eles não possuem a linhagem que os liguem à ordem inicial. Foi fundada em 1977 pelo Chic Cícero, sendo o templo da Golden Dawn em operação por mais tempo nos Estados Unidos. Uma outra coisa muito importante com relação à Golden Dawn foi que todos esses membros, depois dessa rachadura que saíram, acabaram indo fundar algumas ordens, como vocês já viram. O Crowley, por exemplo, foi fundar a Telemann, ele foi reconfigurar o TO,
tem astro argento como fundação, e outras ordens como, por exemplo, influências dentro da composição dos rituais da Wicca, e de outras ordens modernas, como Aurum Solis, por exemplo. Então essas influências fizeram com que a linha ritualística da Golden Dawn se tornasse a linha mais ritualística comum dentro dessas ordens. Então todas aquelas adaptações que a Golden Dawn fez de rituais mais antigos, de pergaminhos, de papiros mágicos gregos, acabou passando para essas linhagens dessa forma mudada. Então, por exemplo, o ritual menor do pentagrama, criado ali dentro dessa estrutura da Golden Dawn, é uma adaptação de um ritual grego muito mais antigo. E todo mundo replicou nas outras ordens o ritual menor do pentagrama, que é uma replicação da Golden Dawn. A questão dos ensinamentos baseados nos elementos também foi uma mudança que a Golden Dawn fez, e hoje praticamente todo o ocultismo ocidental que tem uma descendência direta ou indireta da Golden Dawn acaba adotando a forma com que a Golden Dawn encarava essa divisão dos elementos, que é diferente da divisão original da onde ela se inspirou. Então a gente, quando vai olhar para uma tradição, a gente precisa tomar muito cuidado da onde veio aquilo. Se foi realmente de uma outra tradição, e entender que as coisas funcionam daquele jeito porque aquela tradição em algum momento enxergou que ali seria a melhor forma de construir aquele tipo de conhecimento daquela forma, mas isso não quer dizer que isso tem origem em um material anterior, ou que isso manteve a originalidade de um outro material. E tá tudo certo também, não tem problema nenhum. A magia vai evoluindo, as coisas vão sofrendo releituras, os símbolos vão sendo adaptados também, e tá tudo certo. Espero que vocês tenham gostado, deixem um like, se inscrevam no canal, não esqueçam do nosso sistema de apadrinhamento, isso ajuda a gente a manter o canal, colocar os projetos novos no ar, como a animação, como documentários, enfim, tem um monte de novidades. Beijos de uma aurora dourada para todos vocês, esfirras em formato de aurora, e a gente se vê num próximo vídeo. Um beijo!